Porções extraídas do jornal Árvore da Vida, artigo de capa. As equipes de Jesus. Embora Jesus fosse Deus, um rei, um incansável trabalhador e um grande conquistador de almas, antes de começar suas atividades, ele saía em busca de pessoas que pudessem unir-se a ele no grande propósito de pregar o Evangelho. Na medida em que ia encontrando os discípulos, dizia-lhes: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Mateus capítulo 4, versículo 19, Marcos capítulo 3, versículo 13. Depois de um tempo de recrutamento, ele formou seu grupo de 12 homens. A partir desse momento, Jesus percorreu todas as cidades e povoados, ensinando-os na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus 10:30. Ainda que levantasse bem cedo e dormisse tarde, embora fosse diligente e sua prioridade fosse anunciar o evangelho, surgiu um momento em que se viu limitado. Jesus amava as pessoas, mas não podia alcançá-las sozinho. Foi diante desse quadro que ele se dirigiu a seus discípulos dizendo: "A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara." Mateus capítulo 9, versículos do 35 ao 38. É curioso notar que depois que eles rogaram ao dono da seara, eles mesmos é que foram enviados. Mateus capítulo 10, versículos do 1 ao 5. Aqui temos um importante princípio espiritual. Quando oramos pela obra de Deus, o amor nasce em nosso coração, bem como o comprometimento que nos impele a cooperar com ela. Vale lembrar que até aquele momento, os discípulos simplesmente eram um grupo de 12 homens que acompanhava Jesus. Lucas 8:1. Certamente Jesus os conservou perto de si a fim de serem treinados por ele no dia a dia. Eles precisavam conhecer o que estava no coração do Senhor, o que o pecado fez na vida do homem e, sobretudo, conhecer o poder do Evangelho. Mas como não podiam apenas receber lições, o momento de praticarem o que haviam aprendido tinha chegado. Foi nesse ponto que o Senhor, depois que lhes deu autoridade, os enviou. Provavelmente, o Senhor tenha feito 6 equipes de 2. Quantas cidades foram alcançadas por esses 12 homens? Entretanto, mais tarde, por causa da extensão da seara, o Senhor designou outros 70 e também os enviou de 2 em 2. Lucas 10:1. Esse procedimento deve ter causado um grande impacto na cidade, pois a partir daí já havia várias equipes de evangelistas nas ruas pregando o evangelho do rei. A necessidade de formar equipes de evangelistas não passou. Hoje a seara está ainda maior e a quantidade de trabalhadores não é suficiente. Assim como os discípulos oraram para o Senhor levantar novos trabalhadores, nós, filhos de Deus, devemos fazer o mesmo. É possível que depois que orarmos pela necessidade da seara, o Senhor coloque um parceiro que pode ser um irmão, cônjuge ou filho para sair conosco como equipe. Que bênção é fazer parte de uma das equipes de Jesus.